Enfim, vamos que vamos, né? A prova da ESA tá aí, parece que foi adiada por causa do coronavírus e tal. Então nós vamos ter uma pequena extensão de tempo para poder estudar melhor, ok? Então você, aluno que vai fazer a prova da ESA, ou até mesmo você que vai fazer a prova da SpaceX, tem uma coisa na tua cabeça, agora é tempo de correr, não correr atrás do prejuízo, que isso aí é um ditado popular errado. Vamos correr atrás do ganho, da vitória. É isso que tu vai fazer, meu irmão e minha irmãzinha, bonitinho e bonitinha. Vamos trabalhar agora questões da ESA. Essa questão aqui, uma questão comentada, eu vou mostrar a resposta, que é a letra C, né? Mas vou comentar ela passo a passo, por que não as outras questões? Firmeza? Então vamos lá. Essa questão, ela caiu no ano de 2013, então ela é recente. Não é uma questão antiga. Ela pode voltar. Ei, deixa eu falar uma coisa para ti. Faz um banco de questão da ESA. Vai baixando questões aí, coloca aí, tipo, questões sobre primeiro reinado, questões sobre Brasil colônia. Faz um banco, resolve e guarda. Tem muita questão muito parecida. Eu acredito que elas repetem. Dando uma olhadazinha muito igual uma da outra. Então vamos lá, né? Essa questão é muito facinho, cara. O que eu me amarro na ESA é que as perguntas são diretas, elas vão direto ao ponto, vai direto na ferida da galera, como diz, né? Direto na bereba, vai tocar com a unha lá na ferida do camarada. E tá aí a pergunta, né? A respeito das expedições marítimas portuguesas enviadas ao Brasil no período pré-colonizador, então de 1500 a 1530. Foram chamadas de expedições guarda-costas empreendidas entre os anos de 1516 a 1520, até 1526, tá? As expedições guarda-costas, mas como aí não está marcando, tudo bem. Essas missões foram comandadas por quem? Por Cristóvão Jacques. Esse português ficou responsável por expulsar e erradicar do Brasil piratas que vinham do Caribe, piratas que vinham de diversas partes do país. Oh, desculpa, estou com soluço aqui. Com diversas partes do mundo. Gaspar de Lemos não faz parte desse período de expedições guarda-costas. Martim Afonso de Souza, o primeiro governador geral do Brasil. Gonçalo Coelho fez parte das expedições exploratórias. Beleza? E Tomé de Souza, sem comentários, né? Sem comentários. Então, muito facinho, né, essa questão aí. Molezinha, tomara que caia uma dessa na tua prova. Olha aqui uma parecida com o vídeo anterior que eu fiz aí, sobre resolução de questões de ESA. Essa daqui é do período também pré-colonizador, antes de Portugal tomar posse do Brasil, entre os motivos que contribuíram para o pioneirismo português no fenômeno histórico conhecido como expansão ultramarina, é correto afirmar que foi ou foram decisivo ou decisiva? Letra A. O comércio de ouro de escravos da costa da África foi o comércio de ouro que tornou a situação portuguesa como pioneira na grande navegação? Não. A precoce centralização política de Portugal e a ausência de guerras. Eu já tinha comentado, meu povo, numa questão anterior, a falta de guerras, centralização política, o país apaziguado, dinheiro no caixa, pronto para ser investido. Investido em quê? Em tecnologias. Não é à toa que construíram as grandes naus que vieram para o Brasil. Não é à toa que utilizaram instrumentos de navegação como bússola, astrolábio,
sextante, quadrante. Pô, os caras tinham, para a época, a melhor técnica de navegação. Mapas cartográficos, eles eram os bambambãs dos mares, os portugueses no século XIV, XV e XVI. Então, a letra B é a resposta certa, não tem nada a ver luta contra os mouros no Marrocos, aliança política entre Reino da Espanha e inimigos figadais, reformas Pombalina, Marquês de Pombal, século XVIII. Letra B é a resposta correta. Vamos ver, essa daqui é do governo do Itamar Franco. Tratado de Tordesilhas, está aí, ó. O Tratado de Tordesilhas ele foi assinado entre os reis ibéricos de Portugal e Espanha, com a intervenção do Papa. Se não me engano, foi até o Alexandre de Gusmão. Não, não foi o Alexandre de Gusmão. O Alexandre de Gusmão foi do Tratado de Madrid. Mas tudo bem. O que representava o Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas era uma espécie de uma lei, de um ajuste entre os países para evitar-se uma guerra, para um bem maior, para que houvesse paz, tranquilidade, evitasse uma guerra, era necessário um tratado. Esse tratado apaziguaria, não por definitivo, mas por um bom tempo, os problemas entre Portugal e Espanha. Então a letra D está dizendo bem assim, a demarcação dos direitos de exploração colonial dos ibéricos. E diz mais, no Tratado de Tordesilhas, o Brasil seria dividido ao meio e a 370 léguas a oeste ficaria com Portugal, da ilha de Cabo Verde, e a leste com a Espanha. Ok? Foi um tratado de divisão não só do país, mas do globo, dizendo que a parte leste espanhola e oeste era portuguesa, medindo ali 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, tá certo? Tratado de Tordesilhas. Bem, as primeiras décadas do século XVI, 1501 até 1520, mais ou menos. Qual era o objetivo? Qual era o objetivo? De 1516 a 26, só tinha expedição guarda-costa. De 1500 até 1530, o Brasil nem habitado era. Então, o interesse era guardar a terra. Era ter a posse do que era já seu. E não permitir a invasão de povos inimigos. Então, a resposta D é a mais correta, ó, reconhecer a terra descoberta e salvaguardar sua posse. Não pode ser o início do cultivo da cana-de-açúcar que começa a ser implantada a partir de 1530 em nosso território. Travar contato com os nossos índios e iniciar atividades comerciais com os mesmos, essa daria para você ficar confuso. Mas a ideia não era fazer comércio do que com o índio? O que o índio tinha a oferecer? Não foi feito comércio com o índio, pelo contrário. Foi feito escambo, troca, uma troca que não era nem comercial, era apenas um engano que Portugal fazia para obrigar os coitados a trabalharem que nem desgraçados. Transferir para o Brasil os acusados de heresias protestantes na corte portuguesa. Está errado. Mas se fosse transferir para cá degredados políticos, beleza, seria correto. Mas como não é isso, tem nada a ver. E estimular a catequese dos índios a pedido da coroa e da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus veio para cá, mas não nesse período, tá certo? Resposta D é a resposta corretíssima da questão que caiu em 2012. Vamos ver essa daqui. Período regencial, nós estudamos agora, há pouco tempo, né? Em 1831, durante o período regencial, em respostas às agitações militares e populares, criou-se pelos moderados, foi criado uma guarda, chamada de Guarda Nacional. Qual era o objetivo dessa guarda?
O objetivo era evitar futuras rebeliões no Brasil, evitar conflitos armados, evitar problemas futuros. Seria um exército, uma força militar, uma força policial. O Conselho de Estado não foi, que é no ato adicional de 1834, não era o clube da maioridade, que desejava a maioridade de Dom Pedro II, e nem a regência una de Feijó, que é de 1837, se não me falha a memória. E o Código de Processo Criminal é de 1832. Portanto, é a Guarda Nacional. Está vendo, aluno, você que está estudando, preparando-se para esse concurso tão importante, para ser um militar de carreira, para receber um ótimo salário, como é importante você guardar essas pequenas notoriedades na tua mente? Não é difícil, não é complicado. Vamos dar continuidade, então. Uma questão aqui, deixa eu ver. Essa aqui é do Brasil na Segunda Guerra Mundial, não trabalhamos ainda. Tratados de limites. Olha, tratado de limite cai, ó. Tu precisa estudar muito, se aprofundar em questões sobre tratados de limites. Sempre cai questão. E outra coisa, participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial é muito bem visto pela ESA, Getúlio Vargas também. Mas vamos lá, né? Não vou enrolar vocês, não. Ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, o Brasil estendeu consideravelmente seu território, o que obrigou o estabelecimento de novos tratados de limites entre os reinos ibéricos. Neste sentido, podemos afirmar que, e aí vem uma questão de diversos tratados que foram firmados entre os ibéricos portugueses e espanhóis, para evitar confusões, conflitos armados, guerras e etc. O primeiro tratado está falando bem aí, ó, o Tratado de Madrid, que deu origem às guerras guaraníticas. O segundo tratado ficou conhecido como o Tratado de Santo Ildefonso, que deu princípio ao termo do Uti Possidetis. C. Portugal, pelo Tratado de Badajoz, assumiu o controle do território da Guiana. Tratado de Utrecht de 1713 reconheceu a colônia de Sacramento como portuguesa. E o Tratado de El Pardo, reconheceu o direito exclusivo de Portugal a navegar pelo rio Amazonas. Todas essas estão erradas. Sabe qual é a resposta correta? É a letra A, meu amigo. O Tratado de Madrid, em substituição a vários tratados. Veio aí o famoso Tratado de Madrid, o Uti Possidetis, a terra pertence àquele que possui. Nesse tratado teve a intervenção do brasileiro Alexandre de Gusmão, um cara muito inteligente, letrado, um cara que tinha uma ótima expressão vocal, sabia falar muito bem. Conseguiu firmar um tratado onde Portugal ficaria com as posses brasileiras e a Espanha abriria a mão, mas em contrapartida receberia a colônia de Sacramento lá no Uruguai. Só que a Espanha, gente, estava, todo o respeito que eu vou falar aqui, cagando para o Brasil nesse período. Sabe por quê? Porque a Espanha tinha encontrado ouro nas populações incas, maias e astecas. Tinha ouro demais, então eles não estavam preocupados em travar conflitos com Portugal por causa do Brasil, que ainda não tinha sido encontrado uma pepitazinha sequer de ouro. Então Portugal ficou com todo o território brasileiro para si, no Tratado de Madrid, ok? Depois eu vou dar uma aula específica só sobre tratados de limites. Vamos passando aqui, vamos ver a próxima. Opa, olha aí, ó. A resposta é letra E. Mas antes de falar da resposta, essa questão de 2011, num vídeo anterior, eu acabei de resolver uma questão de 2013. Será que não repete? Hã?
Será que não repete? Repete, meu irmão. Olha uma questão repetida aí, ó. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves em 1815 está ligado a, cara, a legitimação da família real portuguesa e a legitimação do Brasil como um país que tinha uma monarquia. Percebam que Portugal precisava mostrar para o mundo que a família real estava viva, que embora eles tivessem fugidos de Napoleão, embora eles estivessem aqui no Brasil, eles estavam vivos. E que o interesse, com certeza, um dia, era voltar para a sua terra natal, Portugal. Mas para isso precisava do reconhecimento mundial. Ó, a família real portuguesa está no Brasil. Eles ainda são reis, rainhas, ainda tem nobres lá. Então a necessidade de legitimar a representação de Portugal no Congresso de Viena é a resposta correta. Não era o desejo de Dom João de agradar os ingleses, isso aí foi uma digitação fuleira de quem fez essa questão. Projeto de implantação do regime monárquico no país. Já era uma monarquia já há muito tempo, né? Já vieram como monarquia, então não teve nada de implantação de projeto de coisa nenhuma. A assinatura do Tratado de Fontainebleau com a Espanha, esse tratado foi feito entre Espanha e França, em corroboração entre os dois para a invasão de Portugal. Esse era o Tratado de Fontainebleau. Quase não sai. Ação das sociedades maçônicas estabelecidas no Rio de Janeiro. Ação do quê? Você está entendendo? Você está entendendo, garotinho, garotinha? Então vamos continuar, beleza? Muito bom, a resposta é letra E, de elucidar. Olha aqui, uma revolta que aconteceu no governo de Dom João VI, conhecida como Revolução Pernambucana. Por favor, não confundir com a Confederação do Equador. Apesar de ter sido no mesmo local e ter ideais parecidos, república, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, enfim, voltados mais para a questão liberalista. Em 1817, na província de Pernambuco, deu-se uma revolta contra o governo de Dom João VI. Ficou conhecida, não foi Revolução Liberal, porque a Revolução Liberal aconteceu na cidade do Porto, lá em Portugal, que exigia o retorno da família real portuguesa ao trono, portanto, ano 1820, não é. Cabanagem foi um dos movimentos que ocorreram no período das regências. Confederação do Equador, meu povo, aconteceu em 1824, entre os estados do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte. Eles queriam criar uma confederação de estados e formar um país independente de Portugal. Revolta dos Alfaiates. A Revolta dos Alfaiates, também conhecida como Insurreição Baiana, aconteceu em 1798 na Bahia. Parecido com a Inconfidência Mineira, com desejos de implantação de república, com desejos de fim de escravidão, sob um lema do liberalismo econômico, sob o lema das ideias do iluminismo, liberdade, igualdade, fraternidade, sobre a influência da Revolução Francesa. Foi um movimento até forte que previa que todos os escravos seriam libertos em Salvador. Salvador tinha uma coisa diferente do Rio de Janeiro. Os escravos sabiam ler muito, sabiam ler e escrever. E trabalhavam, porque 60% da população era composta de escravos e ex-escravos.
portanto, também não é a revolta dos alfaiates. A resposta correta é a Revolução Pernambucana, tá bom, garotinho? Tá bom, garotinha. Beijo do professor que quer que vocês passem na prova da ESA e fale, poxa, professor Tiagão deu aquela força, beleza, meu povo?